Olá pessoal, mais um vídeo sobre o controle de custo. No último vídeo nós explicamos como que se consulta as variáveis e como que se valida o valor de custo calculado pelo sistema. Então, através de funções e scripts SQL, nós conseguimos chegar no valor calculado pelo sistema e apresentado nos relatórios. A nível de usuário, nós sabemos que esse tipo de instrução SQL não é recomendado, até mesmo porque precisa de conhecimento. Então, como que é feito a consulta, a validação desse número por parte do usuário? Lembrando que como o custo ele é dinâmico, cada empresa, cada local, cada produto tem a sua fórmula distinta, tem a sua regra específica, não é possível emular isso em relatórios padrões do sistema. Então a gente tem dificuldades em montar relatórios padrões, porque cada cenário é um cálculo diferente, são variáveis diferentes. Então que isso ia demandar uma alteração significativa no sistema. Então as consultas elas também são dinâmicas. E para isso nós utilizamos as ferramentas de BI. Atualmente o ClickSense e agora estamos passando a migrar para o Power BI, devido à questão de licença do ClickSense. Ferramentas de BI são usadas mais para a questão de gráfico, tomadas de decisão, análise de um grande volume de informações, mas elas têm se encaixado muito bem para esse tipo de consulta. Então aqui a gente tem um cenário em que mostra a produção de um dia específico, né, uma ordem de produção específica, e, por exemplo, temos aqui o custo desse produto, o carré, que está me trazendo 808. Ok, como que a pessoa responsável pelo custo da empresa pode validar que esse número está correto e passar para a diretoria que, olha, a gente tem que vender no mínimo a 808 mais despesa de comissão, frete, porque é o mínimo que é o nosso custo. É através dessa consulta que ela vai trazer para você da onde que está buscando esse valor. Então aqui é uma tela, uma dashboard em ClickSense ainda, então a gente está migrando ainda para Power BI, mas a ideia, a estrutura de informação são as mesmas. Então você tem o filtro por ordem de produção, lote, ele vai destacar quais as matérias-primas e os respectivos valores dessas matérias-primas, se há crédito ou não, dependendo da fórmula que é feita e definida pela empresa. E aqui embaixo nós temos a relação de produção. Tá? Então o que foi produzido? Aqui a gente tem o carré. Então ele traz o valor de mercado para fazer a regra de ponderação, para distribuir esse valor de matéria-prima aqui para os produtos, que é a regra que a gente já conversou algumas vezes em vídeos anteriores. Calcula o valor do quilo, né, do custo variável, que é apenas da matéria-prima. E aí ele vai absorvendo. Então ele tem aqui 16 centavos de embalagem, tem, né, um pouco aqui de perda de embalagem, que também foi feito apontamento. Ele absorve o custo direto e o custo indireto da produção. Então aqui a gente já consegue perceber que a empresa parte para um custeio por absorção, tá? Ou custeio integral, onde o custo de produção ele é absorvido pelo produto e chega no valor de 808. Então, através dessas dashboards, ele tem aquela informação que a gente viu no vídeo anterior, a informação de cada variável, mas de uma forma amigável, que ele pode estar conferindo. E com diversos filtros por empresa, período, ordem de produção. Então, por exemplo, ele quer saber se esse valor de crédito está correto. Então, aqui embaixo ele tem o que está compondo esse crédito. Então, ele tem um aproveitamento que todo o osso e toda a gordura gerada por esse lote de produção, ele vira crédito para ser abatido da matéria-prima. Tá? Então, essa aqui é uma regra que a empresa adotou para esses subprodutos. Então, cada empresa pode estar trabalhando de uma forma diferente. E aqui ele vai analisando cada produto, o que está fazendo, o que está compondo o custo desse produto. Então, se algum produto está com um valor um pouco acima ou abaixo daquela média que a empresa está acostumada a trabalhar, ele vai abrir, vai analisar essas informações e entender o porquê. Às vezes a matéria-prima subiu ou abaixou demais o preço, ou tem
algum lançamento, apontamento de embalagem que está fora da realidade, e aqui ele vai conferindo. O que a gente sempre recomenda? Que a empresa tenha uma pessoa capacitada, preparada para realizar esse tipo de trabalho, com conhecimento, para que possa fazer essa validação e conferência diária. Então, calculou o custo diário, ele vem, analisa os números, vê que está tudo ok e passa essas informações adiante para a diretoria, as pessoas responsáveis para formação de preço de venda, tomada de decisão e acompanhamento até mesmo da performance, verificando se a empresa está caminhando dentro do esperado no mês. Essas dashboards, a estrutura delas segue a mesma lógica das variáveis. Tá? Então ele vai buscar as mesmas informações, por exemplo, informação de produção, vai estar sempre naquela via materializada, padrão de todo o curso que traz todas as informações de entrada no estoque. E ele vai buscando as variáveis, as informações das variáveis. Eu posso estar buscando essas informações através de um select, como eu fiz aqui, ou chamando a função, como a gente fez no vídeo anterior. Qual que é a diferença? A nível de resultado ele é o mesmo, que aqui a gente está filtrando o nome da variável e o code link. Da mesma forma que a gente filtra buscando da função. A questão é performance. Como a gente trabalha muito essa questão de performance, percebemos que para atualizar essas informações no BI, chamando diretamente pelo select é muito mais rápido do que a gente substituir isso daqui e chamar a função. Tá? Então, se você for fazer uma consulta simples, às vezes é muito mais fácil você chamar a função, mandar os parâmetros, ele vai retornar o valor como a gente fez na aula anterior. Agora, pensando em performance, com um grande volume de dados, é recomendável a gente tentar diminuir o uso de funções. Existem algumas situações que realmente a consulta é complexa, você tem que fazer vários tratamentos e a função é mais recomendável. Mas se puder evitar e passar o select direto, como a gente está fazendo aqui, um select alinhado, o resultado traz a performance muito melhor e resolve o problema de lentidão na hora de atualizar o BI, seja Power BI ou ClickSense. Tá? A estrutura de dados ela é a mesma, só a forma de apresentar que vai mudar um pouco. Tá? Mas as mesmas views que você monta para a questão de ClickSense é as mesmas que vão ser usadas para Power BI. Você carregando uma vez essas informações, você não vai trabalhar com gráfico, com indicador, Não, é uma dashboard voltada para a parte de conferência mesmo. Então você vai trabalhar bem mesmo com tabela, detalhando campo a campo. Depois existem outras dashboards que aí sim são voltadas para a diretoria, para a pessoa de análise de decisão, mas essa daqui é a dashboard principal para a conferência. Tá? Então é voltada para a conferência do custo. Então a gente tem aqui um exemplo da desossa e também temos aqui para cada situação. Tá? Então a gente tem aqui o rateio lá do custo direto e indireto, mais para frente a gente vai falar. Temos a parte da produção de miúdo, a produção de abate, a desossa, industrializado. Então, são essas informações que a pessoa precisa para conferir se o custo está correto. Esse aqui, por exemplo, é a dashboard de industrializado. Segue a mesma lógica, vou selecionar uma ordem de produção, posso estar selecionando um lote específico, e ele vai mostrar para mim qual é a fórmula que foi utilizada, o que compõe essa fórmula, qual o produto que foi produzido. Tá? Então aqui ele vai trazendo já os valores do custo médio da matéria-prima e insumo, o que eu produzi, qual que é o valor que ele está absorvendo de cada situação e o custo final. Então, esse é o objetivo dessa dashboard. É uma dashboard muito simples, basicamente de tabelas, e o objetivo é detalhar o valor do custo que é apresentado no sistema. Então, aqui está 3,18, é o mesmo valor que vai apresentar lá se eu tirar um relatório de produção. O objetivo é saber o que compõe esse 3,18. Então, aqui a gente tem que o de matéria-prima é 2,95, temos aqui um pouquinho 0,04 de embalagem, temos custo direto, custo indireto e que me compõe esse 13,18. Então, a pessoa que é responsável pelo custo, ela vai validar
essas informações, verificar se essas informações estão corretas e validar, passando para a diretoria, ok, nosso custo para produzir esse produto realmente é R$ 3,18. E aí a diretoria, as pessoas da equipe de vendas, vai trabalhar com base nesse valor de custo.